Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, trazendo um pouco daquilo que Kardec andou investigando, andou procurando, que é a questão da doutrina espírita. E nada mais interessante do que pegar o laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. E hoje estamos trabalhando com a edição de outubro de 1860. E nessa edição a gente tem um texto ditado por um espírito chamado Georges, e nele a gente tem um texto chamado Os Espíritos Errantes. Muitas vezes a gente passa a ideia, especialmente para quem não está acostumado com o vocabulário espírita, dizendo que seriam aqueles espíritos que erram, que na verdade muita gente erra, porque inclusive essa concepção de espírito errante é equivocada. Espírito errante, na nossa concepção, é aquele espírito que ainda está entre encarnações, mas que ainda necessita passar pela jornada terrena ou por uma jornada encarnatória em algum outro lugar. De qualquer maneira, o que esse espírito nos diz? Os espíritos se dividem em várias categorias. A princípio, os embriões que não têm nenhuma faculdade distinta, que nadam no ar como insetos que se veem a rodopiar num raio de sol, que voejam sem objetivo, se encarnam sem ter feito escolha. Tornam-se seres humanos ignorantes e grosseiros. Esses espíritos que ele coloca, chamados embriões, talvez eu o primeiro único que coloque isso, nós já vimos em outras literaturas, em outros momentos, chamados espíritos ou chamados, especialmente André Luiz chama, de princípios espirituais. Seriam irmãos que ainda estão em processo de aquisição ou desenvolvimento da inteligência, que aí vai permitir a percepção moral das coisas. E aí a gente pode considerar, talvez, não podemos dar total certeza, que nessa categoria seriam espíritos que teriam uma encarnação automática, ou princípios espirituais, ou categorias. Gostei da ideia de embriões de espíritos, podemos dizer assim, como o próprio Jorge nos coloca, mas que ainda não encontram autonomia adequada para agir, atuar da maneira como nós atuamos atualmente. E que nós alcançamos neste momento em que nós fazemos esse vídeo. Assim como outros também estão ainda em condições embrionárias e estão num processo ainda de evolução. Eles também colocam o seguinte: acima deles estão os espíritos levianos, que não têm maus instintos, mas que são apenas brincalhões, divertem-se com os homens e lhes causam aborrecimentos frívolos, ou seja, leves. São crianças, eles têm os caprichos e a maldade pueril. Não confundamos, entretanto, com as próprias crianças, porque as crianças, quando encarnam, elas estão talvez até com muito mais idade espiritual do que nós, porque muitas vezes são espíritos mais elevados que vêm aqui nos dar orientações, nos ajudar a avançar, como diversos grandes espíritos que nos ajudaram nas diversas áreas de conhecimento. Mas, de qualquer forma, podemos falar de crianças espirituais no sentido de não estarem tão evoluídos ainda. Então, esses irmãos que estão chamados levianos, porque eles não têm a vontade de fazer o mal, apenas querem se divertir. E isso é natural, porque eles ainda estão abrindo. Olhamos para as nossas crianças em termos simbólicos. Você não vai dar um exercício de física quântica ou algo muito pesado para uma criança que mal saiu das fraldas e mal aprendeu a ler e escrever. Claro, eles brincam, porque é o processo de aprendizado deles também. É a forma de passar o tempo e de entender como as coisas funcionam. Assim também acontece com espíritos que estão ainda nesse processo evolutivo ainda bastante elementar. O Jorge depois continua falando de espíritos maus. Isso é bem delicado, porque essa nomenclatura passa a entender muitas vezes de que esses espíritos foram criados maus. E a própria formação, essa própria escala que o Espírito Jorge está nos dando, nos mostra que não existem espíritos eternamente fincados no mal. Nós vimos os embriões, depois os levianos, e passamos para os espíritos maus. E ele diz o seguinte: há alguns que não fazem outro mal além de ligeiros engodos, que não se agarram a um ser e se limitam a fazê-lo cometer poucas falhas graves, ou melhor, falhas pouco graves. Mas, além disso, ele coloca que existem os espíritos malfeitores, que impelem ao mal e gozam com isso.
mas ainda têm vislumbre e piedade. Ou seja, são maus, mas com certo limite. Eles percebem que eles podem exagerar e mudar de atitude. Já os maus estão ainda ali, digamos, fazendo brincadeiras maldosas, que é também dependendo de quem sofre esse mal, não é tão maldosa assim. Ele também coloca que existem os espíritos perversos, que não têm nenhum vislumbre de piedade. Todas as suas faculdades tendem para o mal. Lina diz o seguinte: fazem-no por cálculo e com persistência e se comprazem nas torturas morais que causam. Correspondem no mundo dos espíritos aos criminosos do vosso. Chegam a essa perversidade porque não respeitam as leis de Deus. Nas suas vidas carnais, vão de queda em queda e passam-se séculos antes que lhes venha um pensamento de renovação. O mal é o seu elemento. Nele mergulham com delícia, mas, obrigados a reencarnar-se, passam por tais sofrimentos, e esses sofrimentos de tal modo crescem em suas vidas espíritas que a paixão do mal neles se gasta. Acaba por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de chamá-los. Vimos espíritos rebeldes pedirem com ardor as mais terríveis expiações e suportá-las com a alegria do mártir. É uma imensa felicidade para os espíritos puros esse retorno ao bem. A palavra do Cristo para as ovelhas desgarradas tem brilho da verdade. Nesse trecho, a gente pode lembrar uma coisa bastante delicada. Esses espíritos estão nessas condições difíceis, nessas condições distintas, porque são espíritos que se dedicaram e não enxergam outra coisa além do mal. E um dos papéis que muitas vezes nós temos em reuniões mediúnicas, que é talvez um dos últimos recursos que os espíritos tenham para tentar envolver esses irmãos e despertá-los para a vida maior, que é a vida do espírito, que é a via de acordo com a lei divina, magicamente morre aí essa situação. Então, o que acontece exatamente? São espíritos rebeldes e que se torturam porque eles se colocam na função de tortura. É bastante delicado quando a gente coloca isso como parece um castigo divino, quando é bem da verdade, muitas vezes nós escolhemos seguir por esse caminho completamente alheio à vontade divina, porque nós estamos nessas condições bastante delicadas ainda. Não enxergamos um palmo diante do nariz. Não enxergamos que muitas vezes perdoar é o melhor caminho. Não enxergamos que muitas vezes o melhor é nos desfazermos de determinados pontos de honra. Então, esse é um dos pontos bastante delicados e que nós precisamos realmente reavaliar. Que caminho é esse a seguir? Se causa mais dor, por que continuar nesse caminho de orgulho e de egoísmo? Como o próprio Kardec, por muito tempo, colocou como sendo os parâmetros que acabam nos levando a esse caminho de perdição. E quando falo de perdição, não é no sentido de perder-se eternamente, mas de nos colocarmos em situações tão ruins, mas tão ruins, que infelizmente acaba nos causando somente mais e mais e mais sofrimento. E esses sofrimentos somente só serão resolvidos com a nossa percepção de que o verdadeiro caminho é o caminho do bem. Eu costumo dizer, caminho do bem, do amor, da paz e da fraternidade. O caminho de enxergar a outra pessoa, o outro espírito como irmão, pois afinal somos todos filhos da mesma origem. Conforme os espíritos responderam a Kardec, Kardec sintetizou na seguinte resposta: que é Deus? Primeira pergunta de Livro dos Espíritos. E eles respondem: é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Não é um ser como nós o entendemos. Por isso mesmo os espíritos não aprofundam tanto, porque nós estamos lidando com uma outra forma de inteligência, que não é essa que nós conhecemos. Mas, continuando aqui, os espíritos errantes da segunda ordem são os intermediários entre os espíritos superiores e os mortais, pois é raro que os espíritos superiores se comuniquem diretamente. É preciso que a tanto sejam impelidos por uma solicitude particular. O que significa isso? É que muitos dos espíritos que se comunicam e que nós achamos que são superiores não são exatamente superiores. São espíritos que estão em condições de comunicar-se conosco,
passam diversos temas, diversas situações, mas a bem da verdade, eles não são tão mais elevados do que nós, quanto nós possamos imaginar. Porque esses espíritos mais elevados, mesmo os chamados superiores, estão em categorias e em outras atividades que não necessariamente precisam vir aqui o tempo todo, sempre que desejarmos. E sempre vamos ter todo o apoio desses irmãos que estão mais próximos de nós. E o que ele coloca também é o seguinte: esses intermediários são os espíritos dos mortais, que não têm nenhum mal grave a lamentar e cujas intenções não foram más. Recebem missões e, quando as realizam com zelo e amor, são recompensados por um progresso mais rápido. Eles têm que passar por menos migrações, que seriam as nossas próprias encarnações. Como, por exemplo, Terra, que para os espíritos é chamado de planetas e provas e expiações neste momento. Continuam os espíritos, e aliás, os Georges. Assim, os espíritos desejam ardentemente essas missões, só concedidas como recompensa, e quando são julgados capazes de cumpri-las. Então, o que fica aqui bem claro para a gente, que esses intermediários, que seriam esses espíritos, a princípio, que se comunicam conosco, são aqueles que ainda estão com condições de estar conosco, porque estão ainda em situações difíceis, mas não tão difíceis quanto as nossas, que afinal eles ainda têm questões a serem resolvidas, mas já estão em condições de nos darem as orientações para que possamos superar essas dificuldades. Continuando, temos também os espíritos superiores que os dirigem e que lhes escolhem as funções. E segundo o próprio Georges, os espíritos superiores não estão todos no mesmo grau. Se eles são dispensados das migrações dos vossos mundos, não o são das condições de adiantamento nas esferas mais elevadas. Enfim, não há qualquer lacuna no mundo visível e no invisível. Uma ordem admirável proveu a tudo. Nenhum ser é ocioso ou inútil. Todos concorrem na medida de suas faculdades para a perfeição da obra de Deus, que não tem termo nem limite. É bom lembrar que Kardec colocou lá, né, no Livro dos Espíritos, no item 100, a escala espírita, mostrando um pouco melhor essas categorias, mas aqui o que é importante deixar bem claro, o que o Jorge complementa, é dizer que nem todos estão naquela categoria são iguais. Estamos todos em patamares que, a rigor, se formos considerar, é individual. Mas, de qualquer forma, como estamos nesse processo, é importante que tenhamos essa noção e saibamos lidar da melhor maneira possível para que possamos evoluir e chegar com tranquilidade ou com menos dificuldades a um processo evolutivo mais elevado. Então, esse é o texto de hoje. A gente agradece a audiência de vocês, lembrando que nós somos o canal Paz e Bem, canal de espiritualidade plural, onde nós temos diversas categorias, diversas formas de espiritualidade dialogando aqui e com as quais vocês podem conversar em programas diários. E, além disso, nós temos aqui também um pedido que a gente sempre faz, que é curtir, compartilhar e, se possível, ajudar-nos com a assinatura solidária para a manutenção e ampliação de trabalhos do canal. Além disso, nós somos o SEJUS, no caso do Espiritismo, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós temos estudos diários em grupos de WhatsApp e também estudos semanais nas diversas redes sociais, em especial no YouTube e no Facebook, em que nós estudamos alguns livros e esses livros são apresentados para que todos possamos compreender um pouco melhor alguns aspectos da nossa vivência. E essas lives acontecem às terças-feiras, às 8 da noite, lá no canal do Sejus, aqui no YouTube, ou na página do Sejus no Facebook. Além disso, nós temos também outras propostas de análise, como análise política também, e também nós temos aqui, no próprio canal, a Carla Pavão, que falou pouco antes de mim, às 6 da manhã, um diálogo de espiritualidade plural também, e aos sábados Adoro Encontro, também trazendo visão espíritas, aí já pegando o lado dela, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. No mais, a gente agradece a audiência, pedimos que vocês também compartilhem,
verifique na nossa playlist todos os livros que Kardec nós já estudamos e também todas as outras edições, trazendo pessoas até muito mais adequadas do que eu para poder tratar de determinados assuntos, para a gente poder aprofundar e entender melhor todo esse processo. Então, mais, gente. Um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima.